Bom dia. Estamos nós vivendo os últimos dias? Será que essa pandemia e algumas outras catástrofes que temos testemunhado em nossos dias são um prenúncio de que é chegado o fim do mundo, de que as coisas estão realmente chegando ao seu final? O que será que nós estamos vivenciando? O que será que nós estamos testemunhando nos dias de hoje? Qual será então o futuro próximo da humanidade? Quando a aparente paz que a humanidade vive em certos momentos, em certas ocasiões, ele é tirado, as pessoas começam então a se questionar, começam a refletir, começam a considerar que de fato nós podemos estar vivendo os últimos dias. Quando aparentemente nós estamos em paz, quando aparentemente tudo anda tranquilo, nada foge ao nosso controle, nada foge ao nosso projeto, nós temos a tendência de relaxar e achar que tudo continuará sendo como sempre foi. Assim foi nos dias de Noé, assim foi nos dias de Sodoma e Gomorra, assim foi nos dias de Israel antes de ir para o cativeiro, e assim também será nos últimos dias. Quando acontece algo de grande magnitude, como uma catástrofe da natureza, como uma guerra mundial, ou como um vírus que se espalha rapidamente, matando milhares de pessoas, não só numa localidade específica, mas por todo o mundo, novamente as pessoas começam a refletir se de fato não há um plano acontecendo, se de fato não estamos no desenrolar do projeto do Senhor. E mesmo aqueles que são mais incrédulos quanto às profecias bíblicas, mesmo aqueles que são assim, eles neste momento começam a refletir, começam a questionar e começam algumas vezes até a ter medo daquilo que ainda está por vir, daquilo que ainda virá mais na frente. Nós temos visto muita gente falando sobre os últimos dias. Então, creio eu que é uma ocasião oportuna para juntos meditarmos num livro que trata especificamente desses dias, que é o livro de Apocalipse. Apocalipse é um livro muito rico. Ele trata de lições, de fato, atuais para a igreja, para o povo de Deus, que vive com Deus nesse período, nessa dispensação. Mas Apocalipse também trata de eventos futuros. Não se preocupa tanto em especificar o futuro da igreja num curto período de tempo, mas demonstrar as catástrofes que este mundo enfrentará por conta da sua rebelião a Deus. Apocalipse ele foca no Senhor Jesus Cristo e o apresenta como sendo o Senhor, não só dos céus, mas de todo o universo, de toda a criação, o juiz de todos os povos. E juntos, então, nós meditaremos no livro de Apocalipse. Vamos iniciar orando. Logo após a oração, iremos ler os 3 primeiros versículos. Oremos. Amado Deus, muito obrigado, ó Pai, porque a Tua palavra, ela nos alerta e nos consola. Muito obrigado porque através dela nós podemos conhecer o Teu plano e podemos nos adequar à Tua vontade. Abre, ó Pai, os nossos olhos para que possamos enxergar a grande maravilha que é a Tua revelação para as nossas vidas. E aplica em nosso coração para que possamos ter uma vida mais agradável a Ti. É o que nós te suplicamos em nome de Cristo. Amém. O livro de Apocalipse de algo que muita gente questiona no Novo Testamento. Muitas pessoas dizem, o Antigo, Deus ele mostra sua ira, se mostra um Deus irado. Mas no Novo Testamento é um Deus de paz, é um Deus de amor. Quando nós olhamos para Apocalipse,
nós vemos que o amor de Deus leva a manifestar a ira dele também. Apocalipse capítulo 1, versículos de 1 a 3. Você pode estar acompanhando a leitura na sua versão, eu estarei lendo na nova versão internacional, a NVI. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida a seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz é aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Então, esses poucos versículos já nos dão a entender a que se propõe o livro de Apocalipse. Qual é, então, o seu projeto? Logo de início, nós aprendemos que Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Essa palavra revelação, ela na verdade é uma tradução da palavra grega apocalipsis, que fala de algo que está oculto, está sendo desvendado. Algo que está sendo oculto, mas que vai ser manifestado, que vai ser desenrolado. Quando nós olhamos para essa palavra, nossas Bíblias muitas vezes, creio que a grande maioria delas, traz Apocalipse de João, ou se fôssemos traduzir ao pé da letra, revelação de João. Porém, se essa palavra, revelação de João, está apenas nos querendo lembrar quem foi o canal humano pelo qual essa revelação chegou até nós, então isso é louvável, é válido então esse título. Mas se por revelação ou Apocalipse de João, nós estamos sem entender que a revelação, que o Apocalipse de fato é de Jesus Cristo, que é uma manifestação de Cristo e através de Cristo dos eventos futuros, então se torna um pouco ambíguo esse nome Apocalipse de João e acaba nos atrapalhando de enxergar que o foco do livro de Apocalipse não é João, mas que é o Senhor Jesus Cristo. Como a primeira frase logo diz, Apocalipse de Jesus Cristo, ou revelação de Jesus Cristo. Isso fica bem claro ao longo do livro, quando em várias e várias ocasiões o Senhor deixa claro, e o próprio João testifica, de que João não é o autor de Apocalipse. De que Apocalipse não é uma obra da imaginação ou de um êxtase espiritual que João teve. Mas ele está recebendo uma revelação. Várias vezes é dito, escreve isso, faça isso. Ao anjo da igreja tal, escreva aquilo. Registre isso. Escreva o que você está vendo. Então, quando nós percebemos essas ênfases que são dadas para João, fica bem claro que ele não é nada mais, nada menos do que um mero canal e registrar os eventos que estão sendo dados. Afinal, o versículo 1 ainda diz que Deus deu para mostrar aos seus servos. Mostrar aos seus servos. Deus está mostrando. Nós podemos lembrar de Atos 1, logo no início, versículo 5, versículo 6, 7, 8, aquele comecinho da despedida lá do Senhor Jesus com seus discípulos. E eles então, naquela ânsia, naquela preocupação, eles perguntam, Senhor, será esse agora o tempo em que restaures o reino a Israel? Qual a resposta de Cristo? Ele diz, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas ele diz, mas sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. É muito importante nós lembrarmos disso, porque Apocalipse é justamente Deus revelando, é justamente Deus falando. O mesmo Deus que Jesus Cristo disse que a Ele competia os tempos e as épocas, que Ele reservou para si, pela sua exclusiva autoridade, e que naquela ocasião não cabia aos discípulos saberem ou conhecerem de um modo mais detalhado o desenrolar desses últimos dias, agora o próprio Pai, que pela sua exclusiva autoridade determinou revelar isso. O texto diz que
Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Agora sim, chegou a ocasião em que Deus decidiu esclarecer como se dará então o destino da humanidade. Mas o que nos marca em Apocalipse é que essa literatura ela tem destinatários específicos. Ela não é escrita para os incrédulos, de um modo geral, até porque alguém que não tem o Espírito Santo nunca vai conseguir compreender a Bíblia. Lê, folheia, mas não consegue gravar as informações, não consegue ter o discernimento espiritual, não consegue refletir neste livro e se apropriar das palavras dele para a sua vida e principalmente para a sua alma. Apenas parece um livro enigmático, um livro de física quântica, de algo muito difícil de ser compreendido por uma mente simples. Mas quando se tem o Espírito Santo, então a leitura da palavra de Deus ela se torna compreensível e também se torna aplicável à nossa vida. Ela vai moldando o nosso viver à imagem do Senhor Jesus. Mas esse livro também não foi escrito para uma elite intelectual, não foi escrita para os líderes das igrejas. A palavra usada aqui é servos. Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. O Pai dá a revelação ao Filho para o Filho mostrar aos seus servos. E a palavra servo aqui, na língua grega, é a palavra doulos, que fala de um escravo. Fala daquele escravo simples mesmo. Aquele a quem o patrão não deve nada, não tem nenhuma obrigação e não deve satisfações de nada. É um mero servo. É uma pessoa encarregada simplesmente de cumprir tarefas específicas destinadas pelo seu Senhor. E é justamente a esse tipo de pessoas que Apocalipse está sendo dirigido. É o Senhor desenvolvendo com os seus servos um nível de intimidade, a ponto de abrir o seu coração para os seus servos, a ponto de desabafar com os seus servos aquilo que ele sente e a ponto de apresentar aos seus servos aquilo que ele fará, como ele fará e por que ele fará. Então nós percebemos que o relacionamento senhor-escravo está longe de refletir o relacionamento entre igreja e Deus. Porque nós somos, de fato, posicionalmente servos, mas ao mesmo tempo somos filhos. Nós devemos ter uma conduta de submissão, de inteira devoção, mas ao mesmo tempo um relacionamento familiar com o nosso Pai, através do Senhor Jesus Cristo, que nos comprou com o seu sangue. Nós podemos desenvolver em Cristo um relacionamento paternal de Deus sendo o nosso Pai e nós sendo filhos e irmãos uns dos outros, que aguardam a boa vontade e o bom cuidado do Pai em nossas vidas. Quando Deus ele desenvolve isso com os seus servos, quando ele vai manifestar aos seus servos aquilo que ele quer que seja conhecida, a sua vontade, nós devemos amar ainda mais o nosso Pai Celestial. Porque ele, mesmo sem nós termos mérito algum, nos salvou. E além de nos salvar, ele nos dá uma visão ampla do seu plano. Um plano para a nossa vida e um plano também para toda a sua criação. Tanto durante esse período, como durante o período ainda que há de vir. Ele então, depois de dizer que Deus deu ao Filho esta revelação para que o Filho mostrasse, ele diz do que se trata. Ele diz o que em breve há de acontecer. Ou, como atualizado traduziu, as coisas que em breve acontecerão. Nós temos aqui algumas coisinhas que devemos considerar. Uma delas é essa palavra que foi traduzida por em breve ou brevemente. A palavra em breve, ela está traduzindo uma palavra grega que talvez a gente conheça num outro contexto, a palavra táxi, que nós conhecemos como aqueles carros daquela frota que estão ali à disposição para nos levar de um lugar para outro, para nos levar
tranquilamente por onde nós estivermos andando. Fala de alguém que está pronto. Quem é o próximo da vez? Então, nós chamamos um táxi, nós chamamos o próximo quando chegamos num lugar. Comum também como mototáxi, né? Ou a próxima moto que está ali aguardando um cliente para levar. Isso, mas também tem outro sentido, ainda pensando aqui na questão dos veículos que carregam o nome de táxi, é que se você tem pressa para algum lugar, você não vai de ônibus, nem vai a pé, nem vai de cavalo, ou até mesmo de bicicleta. Você vai de táxi. Se você não tem pressa, pode levar dias a sua viagem, pode levar horas, etc. Então você vai a pé, ou vai esperar o ônibus, ou vai esperar que apareça alguma carona porventura, ou pega uma bicicleta e vai. Mas se você tem pressa e não pode esperar um ônibus, ou acha que a pé demora muito, e você quer que essa viagem seja breve, seja rápida, então você procura um táxi, porque ele vai direto ao ponto e ele vai lhe levar com rapidez e praticidade. Essa palavra ela fala de algo que está próximo. É muito comum ela ser usada no Novo Testamento para falar daquilo que está próximo, daquilo que está chegando, daquilo que está perto. Mas ela também tem um outro sentido. Ela também carrega consigo o sentido de uma coisa que é repentina, ou uma coisa que é rápida na sua duração, que quando começa, logo, logo termina. Nós podemos dizer, né, por exemplo, em breve, ou vamos colocar uma expressão mais simples, brevemente vai chover. Então eu posso estar querendo dizer que logo, logo, daqui a pouco vai chover. Ou brevemente vai chover, que a chuva foi breve, ela foi rápida, foi instantânea e passageira. Cabe ou uma ou outra interpretação, não sabemos exatamente qual delas o texto está querendo, mas eu creio que as duas se encaixam. Se nós olharmos em Lucas, por exemplo, capítulo 18, versículo 8, nós enxergamos que essa palavra ela é usada com esse sentido de um modo simples, de um modo comum. Lucas 18 e 8 diz assim: Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Então, tratando do contexto da volta de Cristo para julgar, ele diz, ele fará justiça depressa. Obviamente, o depressa aqui não diz que Cristo está perto de vir para fazer justiça, mas que a sua justiça será feita de uma vez. Ele não vai ficar prolongando, como muitas vezes o tribunal humano faz, engavetando processos, sendo julgado com muitos anos depois. Não, vai ser algo breve, instantâneo, repentino, mas sem dúvida. E até olhando à luz do final do versículo 3, isso também se refere a que Cristo está voltando logo, ou que essas coisas aconteceriam não só num curto período de tempo, mas também haveria um curto período de tempo para elas começarem a acontecer. E olhando assim, desse prisma, Deus ele usa um canal. Então olhem bem, é o Pai que está revelando para os seus servos. Mas entre o Pai e os servos, existem aí vários mecanismos que vão sendo atravessados. O Pai dá essa revelação para o Filho, para que o Filho mostre. Mas o Filho envia quem? Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. Então observe como vai funcionar o desfecho. O Pai dá para o Filho envia o anjo comunica a João e João escreve para que os servos tenham notícia. Então Deus ele resolveu se revelar dessa forma. Deus ele resolveu se revelar dessa maneira, desse modo. E aí a gente vai vendo como isso acontece ao longo do livro de Apocalipse. Hoje nós teremos só o gostinho, só a introdução do livro. Mas daqui a pouco nós iremos ver aquelas imagens de dragão, de bestas, de marcas no corpo, de cálice sendo derramado, etc. Tantas coisas que não podem fugir da exposição de Apocalipse, principalmente aqueles 4 cavaleiros. O que será que eles representam? E aqui Deus ele revela através do seu Filho, que manda a mensagem através de um anjo. A palavra anjo
significa mensageiro. Os anjos são seres espirituais, seres celestiais. Eles habitam, então, na região celestial e vivem para servir ao Senhor, para adorá-lo. Na verdade, existem duas categorias de anjos. Existem os anjos bons e existem os anjos maus. Todos os anjos foram criados essencialmente bons. Eles foram criados para louvar o Senhor, para adorá-lo, bendizê-lo e servi-lo. Porém, um deles se rebelou e arrastou consigo uma boa parte de anjos, um terço dos anjos. Este anjo que se rebelou foi Satanás. Então, Satanás ele se tomou de inveja e iniciou uma disputa particular com Deus, querendo ocupar o lugar de Deus. E arrastou consigo vários anjos. E esses são chamados de anjos maus. Inclusive, o próprio Satanás é um desses anjos maus. Mas esse anjo que Deus envia aqui é um anjo bom, ou um anjo de luz, um anjo daqueles que habita no céu com o próprio Deus servindo. Esse anjo, ele vem como um mensageiro. Ele vem como um porta-voz da palavra do Senhor. No capítulo 2 e no capítulo 3, nós iremos ver que essa palavra anjo, ela se refere também a pessoas. Ela vai se referir também a pessoas que pregam a palavra de Deus. São então mensageiros da palavra do Senhor. Mas aqui nesse contexto, fala de um ser espiritual, um ser que foi separado por Deus para transmitir a sua palavra, para transmitir a sua mensagem, de um modo que ele se tornasse conhecido diretamente do jeito que ele queria. E o anjo, então, é o canal de revelação de Deus e do Senhor Jesus Cristo, para que João pudesse conhecer, para que João pudesse enxergar o que Deus queria que João nos comunicasse, o que Deus queria que João registrasse para nós. E aí? Como é que esse anjo, então, ele revela essa mensagem a João? Ele começa a dar datas, ele começa a dar lugares, descrever aí cronológica e geograficamente o que vai acontecer, ou ele simplesmente faz uma exposição literal, dizendo bem simples o que vai acontecer? Qual é o método que esse anjo ele usa para que João pudesse conhecer, para que João pudesse compreender, então, a mensagem? O versículo 1 ainda diz, para torná-la conhecida a João. Essa é uma expressão interessante que a atualizada traduziu por notificou ao seu servo João. Essa palavra tornar conhecida ou notificar, ela é importante para nós entendermos Apocalipse. Porque notificar é você emitir uma nota para alguém, não é verdade? E fazer conhecido é tornar aquilo de um modo claro, de um modo conhecido. Essa palavra, ela fala, sim, de fazer algo conhecido, de esclarecer alguma coisa, de fazer com que algo seja, de fato, bem claro e bem conhecido. Porém, essa palavra, ela não é usada normalmente para falar de um discurso direto, para falar de uma coisa exposta de um modo literal, sem nenhuma figura. Ela é usada para falar de uma mensagem que ela é transmitida de um modo simbólico ou de um modo representativo, ok? Com exceção de Atos 25 e 27, as outras ocorrências dessa palavra e da forma como ela está escrita, fala de símbolos, de alguém que fala por uma representação, de alguém que fala por uma notificação. Seria ou uma imagem visual ou uma palavra que carrega consigo um significado mais amplo. Por exemplo, eu posso não emitir nenhuma palavra, mas se eu colocar o meu dedo na frente da minha boca, eu estou simbolizando alguma coisa, estou simbolizando uma palavra. Eu estou dizendo silêncio, sem abrir a minha boca, sem falar nada. Ao ver isso, você já entende que eu estou pedindo silêncio. Alguns outros símbolos são criados, gestos apontando para o olho, apontando para a boca, para a orelha, para o cabelo, para algum outro lugar, para que seja representado então ali a comunicação que se deseja. E nós encontramos muito isso
em várias leis, em vários códigos, como, por exemplo, você chega numa agência bancária e lá tem um desenho ou uma imagem de um celular numa placa com um círculo ao redor e um traço no meio. Então, o que é que está significando aquela mensagem, ou aquele comunicado? É que é proibido o uso de celular. Ao se aproximar de hospitais, de escolas ou de igrejas e de algumas outras repartições desta natureza, você vai encontrar na rua placas que tem o desenho de uma espécie de buzina com também aquele mesmo círculo ao redor e um traço no meio cortando. O que significa que é proibido buzinar. Nós já sabemos que é proibido buzinar depois das 6 da noite e já sabemos que a buzina não foi feita para chamar ninguém. Não é se parar na frente da casa e ficar buzinando para chamar ninguém. A buzina ela é feita para divertir um pedestre que está desatento, um ciclista. É mais a questão do trânsito. Não é uma campainha para ser emitida no meio da rua. Mas em lugares mais específicos, até esse ato de advertir um pedestre, ele é proibido. Mas não precisa escrever, é proibido buzinar aqui porque aqui é um hospital. Ou é proibido buzinar aqui porque aqui é uma escola. Basta aquele símbolo da buzina cortada e você já entende que ali a ênfase de não buzinar ainda é uma ênfase maior. Se você vai se deparando com uma rua e nessa rua você vai dirigindo o seu carro ou vai pilotando a sua moto ou mesmo vai de carona e você depara num poste, tem uma placa e essa placa tem uma seta apontando para cima, também circulada e com um traço. Então essa placa ela tem também um propósito específico. Ela está anunciando que é proibido subir no poste? É isso que está sendo dito? Ou que é proibido subir, que é proibido pular? Não, ela está dizendo que é proibido seguir em frente. É um sentido proibido ou vulgo contramão. Então, não há nenhuma perca ou prejuízo quando se comunica através de símbolos. Mas também, para se conhecer os símbolos, nós temos que ter ciência de duas coisas. A primeira coisa, que o símbolo ele tem um significado específico. Então, quem criou o símbolo, ele deu esse significado ao símbolo. Não depende de quem está olhando para aquele símbolo, não depende de quem está olhando para aquela imagem, tirar suas próprias conclusões, dizer, não, eu acho que isso aqui significa isso, ou, não, para mim isso aqui quer dizer isso, para mim essa besta representa aqui, para mim aquele chifre representa aquela coisa, para mim o 666 é isso. Não é uma questão de ponto de vista. Assim como as placas de trânsito, assim como leis dentro do banco ou em algum outro estabelecimento, proibido fumar aquele cigarrinho lá, não são para quem quiser entender do seu próprio jeito. Mas eles foram criados para que a pessoa entenda do jeito que quem projetou queria que fosse entendido. Então, nós, para compreendermos isso, temos que ter humildade de entender que não depende do nosso ponto de vista, mas leva em conta a segunda consideração. Como será que os leitores originais entendiam essa figura? Porque uma representação naquela época é bem diferente de uma representação nos dias de hoje. Então, essa notificação ou essa mensagem simbólica, ela não foca na nossa cultura e no nosso contexto atual, mas ela é dada para que os leitores iniciais entendessem. Deixa eu dar só 2 exemplos bíblicos para que você entenda. Se você, talvez alguns não vão gostar, mas entendam, é bíblico. Salomão compôs um cântico belíssimo, Cântico dos Cânticos ou Cantares. E lá ele então, apaixonado pela Sunamita, ele faz uma declaração de amor para ela. E ele escolhe aquele animal que para ele melhor representa o modo como ele a vê. Se fosse no nosso contexto, ele diria, e fosse usar um animal, ele diria, você é uma gatinha ou é uma gata. Mas naquele contexto, o que ele usou para comparar o amor da sua vida? Para comparar a sua paixão. Ele disse, as éguas do carro de Faraó eu lhe comparo. Já pensou? Aqui Salomão comparou a sua amada?
a uma égua. No contexto de hoje, para as mulheres isso seria um insulto. Elas talvez iriam até revidar insultando a mãe de quem proferisse um insulto dessa natureza nos dias de hoje. Mas no contexto bíblico, a égua, e principalmente não era uma égua qualquer, era a égua do carro de Faraó, era realmente um veículo de alta velocidade, de alta performance, era bem cuidada, pelo viscoso, etc. Salomão estava dizendo que ela era uma máquina, estava dizendo que ela era um avião, estava dizendo que ela era especial e diferente de todas as outras. Mas a figura que ele usa no contexto da época é a égua. E eu tenho certeza que a sunamita entendeu muito bem. Eu tenho certeza que isso não causou um problema de relacionamento entre Salomão e a sunamita. Um outro exemplo que o próprio livro de Apocalipse vai usar constantemente é chifres. E também a Provérbios usa, etc., para falar de alguém que tem chifres. No nosso contexto, atualmente, ter chifre não é uma coisa boa. E nem torna alguém benquisto pela sociedade, alguém respeitado pelas demais pessoas. Ter chifres é alguém que foi traído, é alguém que perdeu moral, etc, etc. Porém, chifre, na linguagem bíblica, representa os animais que eram temidos porque poderiam ferir as pessoas. Eram temidos porque o poder do seu chifre lhe dava uma defesa e intimidava outros animais de chegarem perto. Chifre, biblicamente falando, representa poder, representa autoridade. Quando nós não entendemos essas figuras dentro do contexto da época em que a Bíblia foi escrita e para quem a Bíblia foi escrita, e queremos interpretar várias passagens bíblicas, principalmente Apocalipse, à luz da nossa cultura e dos nossos dias atuais, então nós estamos fadados a compreender completamente errado, a compreender completamente distorcido o que Deus está querendo transmitir para nós. Então nós temos que entender que não depende do nosso ponto de vista, não depende da minha opinião. E segundo, eu tenho que viajar no tempo e no espaço. E para a vivência dos primeiros leitores bíblicos, para que a partir deles eu possa entender o que é que aquilo significa, entender o que é que aquilo representa. E aí sim, eu posso entender melhor o livro de Apocalipse. É basicamente isso que essa palavrinha notificou ou tornar conhecido significa. É trazer uma mensagem e deixar essa mensagem bem clara, essa mensagem bem enfatizada, mas clara e enfatizada através de uma figura, através de uma imagem. E é isso que você verá muito no decorrer do livro de Apocalipse. Uma mensagem sendo dada através de uma representação. Seja um cavaleiro montado num cavalo branco, seja um dragão, seja um mar de vidro, seja uma besta que surge do mar, seja um cálice que está sendo derramado, seja uma cidade que está pegando fogo. Então, essas são representações de uma mensagem específica no livro de Apocalipse. E, finalmente, no versículo 1, Deus diz que tudo isso foi dado para o seu servo João. Então, a ênfase agora passa para o servo João. João é o mensageiro final desse livro. Porque o pai deu ao filho. O filho enviou através do anjo. O anjo deu notificações para João. E agora João recebe essas coisas. Mas a questão é, por que João? Se nós pudéssemos interpretar a mente de Deus, não haveria pessoa melhor para ser escolhida, para ser o canal de Apocalipse do que o apóstolo João. Por quê? Vamos pensar um pouquinho. A vida de João é rodeada de amor. Não é verdade? Tanto é que João é conhecido como
o discípulo amado, ou aquele a quem Jesus amava. João era aquele que reclinava a cabeça no seio de Jesus, ou seja, ficava à direita dele, e na mesa então ficava encostado em Jesus. João foi aquele a quem Jesus encarregou os cuidados de Maria, sua mãe. Lembra quando ele estava na cruz, então, ele olha para Maria e diz, mulher, eis aí teu filho. E olha para João e diz, João, eis aí a tua mãe. Então ele encarrega os cuidados de Maria, de sua mãe, ao seu discípulo amado, ao talvez caçula da turma, ao apóstolo João. João era também primo do Senhor Jesus, era alguém próximo, era alguém ligado à família de Jesus. Além disso, João, ele enfatiza em todos os seus escritos o amor. No Evangelho, por exemplo, a ênfase está no amor de Deus e no amor de Cristo. João 3,16, talvez um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, reflete esse amor. Não é verdade? Onde diz, porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Então ele vai mostrar que todo o seu Evangelho é uma manifestação do amor de Deus. Quando ele escreve suas epístolas, ele vai dizer que Deus é amor e quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ele vai enfatizar que quem não ama seu irmão é mentiroso, etc. Em suas cartas, João enfatiza o amor. Ele coloca o amor como sendo algo maravilhoso. E ele, por isso, se torna o discípulo do amor. Ainda podemos lembrar de um detalhe. Após a ressurreição de Cristo, quando Cristo estava dando aquela dura em Pedro lá, confrontando pela negação de um modo amoroso, ele pergunta, Pedro, tu me amas, etc. E tal. E depois Cristo diz a Pedro, Pedro, quando você era jovem, você ia para onde queria, fazia o que queria, do jeito que queria, etc. Né? Mas vai chegar um dia em que vão lhe amarrar e vão lhe levar para um lugar onde você não quer ir. E isso Jesus falava, falando do modo como João iria morrer. E aí então, do modo como Pedro iria morrer. E aí então Pedro, ele olha para João, que ia passando e diz, e desse aí? O senhor não fala nada dele? Jesus dando uma dura em Pedro por causa de algumas questões particulares de Pedro, anunciando algo a respeito de Pedro, e Pedro estava incomodado com João. Um certo ciúme, talvez, não sei. E aí Jesus olha para Pedro e diz simplesmente assim, se eu quiser que ele fique vivo até a minha volta, o que te importa? Então o Senhor Jesus foi duro com Pedro também. Ou seja, Pedro, se preocupe com a sua vida. Se preocupe com a mensagem que eu estou dizendo para você. Se eu quiser que João fique vivo até a minha volta, isso não diz respeito a você. Diz respeito a entre eu e ele. Basicamente foi o que Jesus falou, que muitas vezes a gente precisa considerar também para nossas vidas, né? Cuidar mais da gente do que da vida dos outros. E esse João, discípulo do amor, aquele a quem Jesus Cristo disse, né, que se eu quiser que ele fique vivo até que eu venha, o que importa, e isso se tornou, as pessoas interpretaram errado, que João ia ficar vivo até a volta de Cristo. Cristo não disse isso, João é bem claro no próprio livro, diz, olha, ele não falou isso. Ele disse que se ele quisesse, então ninguém tinha nada a respeito disso que pudesse questionar. Mas esse João é o João escolhido, o discípulo do amor, é escolhido para manifestar a ira de Deus. O discípulo amoroso é escolhido para ser o canal da revelação do cálice final da ira do Senhor. Este mesmo João, que o Senhor Jesus Cristo disse a Pedro, se eu quiser que ele fique vivo até a minha volta, o que te importa? Não ficou vivo, mas estava vivo ainda para registrar a revelação da volta dele, a revelação dos últimos dias. João, ele não ficou vivo na terra para ver a ira sendo derramada, para ver então a restauração do reino de Israel. Ele virá de outra perspectiva, que ele virá com Cristo nesses dias. Porém, ele viu dessa perspectiva terrena, porque ele foi lhe dado o privilégio de ter essa revelação. Enquanto ainda estava vivo, na ilha de Pátimos, no final do primeiro século da era cristã, ele pôde então ver
como isso irá acontecer, como essas coisas irão chegar até a terra. Então João teve um privilégio tremendo. E eu creio que João era a pessoa ideal para ser o porta-voz desse livro de revelação chamado Apocalipse. Dito isto, vamos para o segundo versículo. Falando de João, diz que dá testemunho de tudo o que viu. Isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Essa palavra testemunho é a palavra grega mártir, de onde vem a nossa palavra mártir. Fala de alguém que padece, alguém que sofre, alguém que perde a vida defendendo alguma coisa. Fala de uma testemunha. Quando Cristo diz, lembre-se bem do paralelo aqui com Atos capítulo 1. Quando Cristo diz, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas sereis testemunhas, ou sereis mártires dessa causa, vocês irão padecer por isso. Aqui está novamente se repetindo. Só que agora o Pai, pela sua exclusiva autoridade, ele resolveu revelar a sua palavra. E esses testemunhas vão espalhar essa mensagem pelo mundo, e muitos deles pagando com a sua própria vida. João, então, ele será uma dessas testemunhas. Ele diz que dá testemunho. E dá testemunho aqui de duas coisas que João se propõe a testemunhar. Duas coisas que ele propõe a apresentar, custando o que custar, ao longo do livro de Apocalipse. A primeira é a palavra de Deus. A primeira coisa que João faz questão de apresentar no seu livro é a palavra do Senhor. É aquilo que Deus ele manifestou e revelou, que é do próprio Deus, que é inspirado por Deus, que é autenticado e infalível, porque vem de Deus. E segundo, o testemunho de Jesus Cristo. Quando falamos em testemunho de Jesus Cristo, estamos falando do próprio Cristo. Lembre-se que essas duas coisas são quase impossíveis de separar, a palavra e Cristo. Tanto é que João, o próprio João, quando escreve o seu evangelho no capítulo 1, diz, no princípio era a palavra ou o verbo, e a palavra ou o verbo estava com Deus, e a palavra ou o verbo era Deus. Ele vai dizer que a palavra ou o verbo se encarnou, assumiu uma forma humana e habitou entre nós. Então, João deixa claro que a palavra é o próprio Cristo, que Cristo é a palavra encarnada. Então, isso é praticamente impossível de separar em João. E aqui, no final da sua vida, escrevendo o livro de Apocalipse, João diz que vai dar testemunho de duas coisas: da palavra de Deus e do testemunho de Cristo. Novamente, ele volta a unir esses dois conceitos de um modo praticamente inseparáveis. E o martírio de Cristo, ou a palavra de Cristo, aquilo que Cristo pagou para que a palavra de Deus pudesse ser válida para a nossa salvação. Então, João ele vai focar em Jesus Cristo e em Deus, do início ao fim. Ele começa assim e termina assim o livro de Apocalipse. Ele começa então mostrando tudo isso de um modo bem claro, de um modo bem enfatizado. E ele então vai dizendo agora o que acontece com quem leva esse livro a sério. Observe que isso você não vai encontrar em outro livro da Bíblia. Alguém sendo elogiado por ler aquele livro. Alguém sendo elogiado porque faz aquela coisa, ou dizendo que o resultado de você ter aquilo. Mas olhe bem o que acontece aqui com Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia e aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Então ele diz, feliz é aquele. Essa palavra feliz ela é muito traduzida em outras passagens e em outras versões por bem-aventurado. Na verdade, feliz não é a mesma coisa que alegre. Nós temos que saber separar felicidade e contentamento. A felicidade, ela fala muito mais de uma situação.
ela fala muito mais do sucesso que é alcançado, da prosperidade. Por exemplo, você pode dizer, eu não fui feliz nas minhas palavras. Não está dizendo que não foi alegre nas palavras. Está dizendo que não foi bem sucedido na escolha das palavras. Que não atingiu o objetivo que você desejava, que você almejava. Ou você foi infeliz com essa sua atitude. Quer dizer que aquilo que aquela pessoa fez não vai trazer bons resultados. Não vai trazer sucesso para quem a realizou. Então a palavra ser bem-sucedido, ou ser, no contexto aqui, feliz, fala de alguém que alcança êxito, alguém que alcança prosperidade, que é um bem-aventurado, ou seja, se dá bem nas suas aventuras. E isso é dito para algumas pessoas específicas. Detalhe, Apocalipse vai repetir as bem-aventuranças por mais algumas vezes. São 7 ocasiões, e esse número 7 também é um número que se repete muito em Apocalipse. 7 ocasiões em que alguém é tido como bem-aventurado aqui em Apocalipse. Poderíamos olhar, por exemplo, 14, 13, quando diz bem-aventurados que desde agora morrem no Senhor, né, que dormem no Senhor, que descansam no Senhor, para que descansem das suas fadigas, dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanham. Apocalipse 16, 15, Apocalipse 19, 9, né, bem-aventurados que são chamados às ceias das bodas do Cordeiro. Apocalipse 26, Apocalipse 22, 7, Apocalipse 22, 14. Então, várias vezes, essa expressão felizes ou bem-aventurados, ela vai se repetir, são 7 vezes. E logo aqui no início, nós já temos a primeira dessa vez, onde são chamados de bem-aventurados aqueles que acompanham, aqueles que leem, aqueles que ouvem, aqueles que desfrutam, então, da palavra do Senhor. E ele, então, descreve 3 atitudes aqui. Bem-aventurado aquele que lê as palavras desta profecia. O Novo Testamento, ele usa normalmente algumas palavras para ler. O grego ele é muito mais rico do que o nosso português. E essa palavra ler aqui, ela não é uma palavra qualquer. Ela fala, não é de você ler em público, ou de você ler como alguém está fazendo a leitura bíblica anual, ler rapidamente ali para concluir aquilo que está no cronograma. A ideia de ler aqui é você ler com inteira atenção. É ler meditando, é ler refletindo, é ler com o intuito de aprender intelectualmente o conceito para poder colocar aquilo no coração e viver isso na prática. Então não é como muitos grupos dizem que você tem que ler a Bíblia de um modo em êxtase ou de um modo que a interpretação não é o que a Bíblia está dizendo. Não, a palavra ler, ela vai ser usada algumas vezes no Novo Testamento no sentido de você ler com o intuito de compreender gramatical e teologicamente aquilo que está sendo dito. Só um exemplo que nós podemos lembrar, Mateus 24, 15. Quando Cristo está fazendo ali aquele sermão já bem escatológico, falando das últimas coisas, e ele vai falar do anticristo, e ele menciona o profeta Daniel, lá do Antigo Testamento, e ele diz, quando virdes o abominável da desolação no lugar santo, que profetizou Daniel, aí ele diz, quem lê, entenda. A expressão lá é a mesma daqui. O ler de lá é o mesmo ler daqui. É o ler com o intuito de compreender. É o ler com o intuito de procurar entender de um modo lógico, racional e também espiritual a mensagem que está sendo transmitida. Então esse ler, ele é fundamental para uma compreensão correta. Bem-aventurado quem lê. Não é quem passa a vista em Apocalipse. Alguns têm medo de ler Apocalipse. Mas aqui diz bem-aventurado quem lê. E Apocalipse não é só notícia ruim, não. Tem muitas bem-aventuranças, tem muita notícia boa, tem muita promessa agradável também em Apocalipse. Agora, se você não lê, pode ser que você deixe de aproveitar de alguma dessas promessas. Apocalipse diz bem-aventurado ou feliz quem lê as palavras desta profecia. É uma profecia.
É um anúncio da parte de Deus. Profecia normalmente fala de algo futuro, mas também fala de algo presente que ainda não havia sido revelado. Então o livro já se intitula como sendo uma profecia, como sendo algo para trazer novidades. Tanto é que o nome é Apocalipse ou Revelação e diz palavras desta profecia. Então não leia Apocalipse como você lê um livro qualquer, mas leia com uma atenção dobrada, por se tratar de um livro de teologia escatológica. A palavra escatologia fala de escatos, que quer dizer últimos, né? E logia ou o estudo, a escrita. Então, o estudo das últimas coisas. Apocalipse é um livro indispensável para a compreensão dos eventos futuros, das últimas coisas, daquilo que ainda há de acontecer. Sendo assim, felizes também são aqueles que ouvem. A ideia aqui é de dar ouvidos. A ideia é de escutar em dois sentidos. Escutar no sentido de fazer com que aquela mensagem entre, mas escutar também no sentido de dar atenção àquilo. Lembram, por exemplo, quando Deus diz: ouve, ó Israel, lá em Deuteronômio 6,4? Não é só para escutar. Ou quando você vê um pai dizendo para o filho: menino, deixa de ser mal ouvido. O que ele está querendo dizer? Não é só que o menino não escuta, mas é que ele escuta, mas ele não dá atenção àquilo que está sendo dito. Como alguém, claro que nenhum dos vocês que estão aqui nessa live passaram por isso, de alguma vez alguém falar com você, você ter escutado, mas não ter dado atenção porque estava distraído, ou no celular, ou na TV, ou com algum outro a fazer. Então, você até escutou, até ouviu, entre aspas, mas não ouviu de verdade. Não deu ouvidos àquilo. Essa bem-aventurança não é só para quem escuta, mas é para quem dá ouvidos ao que está sendo dito nesse livro. É para quem dá atenção e valoriza aquilo que está sendo registrado nesse livro. Mas além de serem bem-aventurados os que leem para entender, e os que ouvem por dar atenção, são bem-aventurados também os que guardam o que em Apocalipse está escrito. A palavra guardar aqui não é uma palavra qualquer. É a ideia de alguém que está vigiando. É a ideia de alguém que está protegendo alguma coisa. Essa mesma palavra, ela vai aparecer, por exemplo, em Mateus 27:54, para falar daqueles guardas e o centurião que eram responsáveis por proteger o corpo de Cristo no túmulo. Então eles estavam para guardar. Daí vem a palavra guarda. O que é um guarda municipal? É alguém que está protegendo aquilo que é do município. É alguém que está guardando algo. Apocalipse diz que bem-aventurados são os que guardam, ou seja, aqueles que vigiam, aqueles que protegem essas palavras, que não deixa que nada roube essas palavras do seu coração, que não deixa que nada tire algo tão valioso que está sendo colocado ali. Então, praticamente, Apocalipse aqui é apresentado como um tesouro. Um tesouro que precisa ser observado e apreciado. A gente gosta de apreciar coisas agradáveis. Então, esse é um tesouro para ser apreciado. Aqueles que dão ouvido ou dão atenção a este livro. E também aqueles que guardam em um lugar bem seguro, que protegem esse tesouro para que ninguém roube de si. Então, isso traz para nós uma bem-aventurança, um sucesso na vida. Então, se você quer ter bênçãos em sua vida, leia Apocalipse com atenção para entender. Ouça com atenção para viver e guarde isso para não esquecer. Faça de Apocalipse um livro de devocional para ler, refletir, meditar, mas não apenas algo intelectual, mas algo prático. Algo que deve ser amado e experimentado com zelo e com afinco. E a última frase desse trecho que nós escolhemos para meditar hoje explica por que
que essas pessoas são bem-aventuradas ao lerem, ao ouvirem e ao guardarem. Ele diz, porque o tempo está próximo. Existem várias palavras na língua grega para falar de tempo. Nós podemos pensar em hora, que fala de um momento específico de tempo, poderia ser traduzido até por hora. Nós temos a palavra cronos, de onde vem a nossa palavra cronômetro, né, ou cronologia, que fala mais do tempo sequencial. Nós temos a palavra aiônio, que fala mais de uma era, que fala mais de um século, etc. E temos algumas outras palavras na língua grega para falar de tempo. Mas a palavra que foi escolhida aqui, ela não foi escolhida por acaso. É a palavra kairos. E ela fala de uma estação ou de uma época. Podemos lembrar, em Mateus 21, 34, vamos ler. Essa palavra aparece lá e talvez nos ajude a entender um pouco melhor o seu sentido, a diferença dela para outras palavras. Mateus 21, versículo 34. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus frutos aos lavradores para receber... enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Então, aproximando-se a época da colheita. A palavra época aqui é kairos, é a mesma palavra que aparece em Apocalipse. É a ideia de uma estação apropriada. É onde algo vai acontecer. É a época, nós poderíamos pensar que a gente não vive bem isso aqui, mas as 4 estações, né? Outono, inverno, primavera, verão. Então é a época, seria a época do frio, a época das flores, a época dos frutos, a época das seca, etc. Então essas épocas específicas, ou um período apropriado para que aquilo aconteça, é o que João diz, o tempo, a época, a estação está perto. É como se João dissesse, nós estamos vivendo agora a estação em que Deus está tolerando, em que Deus está soltando a corda e deixando a gente à vontade. Mas a época em que Ele vai derramar, ou aí, o momento, a estação em que Ele vai derramar sua ira, está para chegar, está perto de chegar. A época em que Deus vai derramar o cálice da sua ira. Mas não é só ira, mas é que Ele vai também consumar o seu projeto de salvação para o mundo. Então, quando o Apocalipse diz que o tempo está próximo, o que ele está dizendo? Nós estamos numa estação agora. E já essa estação termina e se inicia uma nova estação. Se inicia uma nova época, uma nova era. Um novo momento histórico está para se iniciar. Que momento histórico é esse que vai se iniciar? O que será que João está dizendo que em breve há de acontecer? Próximo domingo, se não tiver acontecido ainda, às 9 horas da manhã, estaremos juntos novamente para continuar estudando, meditando no livro de Apocalipse. Agradeço a todos que estiveram conosco durante esse tempo. Não é possível agradecer por nome, até para não cometer nenhuma injustiça. Bom dia e abraço aí para todos que desejaram bom dia, que deixaram seu abraço. Compartilhe com quem você puder na sua página, com um amigo que você acha que deva conhecer melhor o livro de Apocalipse. Afinal, bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve e bem-aventurado aquele que guarda. Que Deus nos abençoe para que possamos ser bem-aventurados através do livro de Apocalipse. Bom dia e uma ótima semana a todos. Que Deus abençoe a cada um.